Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Deus abençoe você nesse dia. Eu gostaria de compartilhar com você nesse dia um texto que está na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 1 a 13, você pode ler depois. A palavra do Senhor diz assim, que iam passando Jesus e os discípulos e enxergaram um cego de nascença. Prontamente os discípulos perguntaram ao mestre, Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse dessa maneira? Jesus então responde, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Você já culpou alguém ou culpou a Deus pelas coisas que você tem passado ou pelas coisas que você passou? Nós sempre temos a tendência de buscarmos um culpado. O texto que nós lemos mostra que os discípulos olharam para aquele homem e procuraram um culpado para a situação que ele estava vivendo naquele momento. Nós vamos para a Bíblia e encontramos vários relatos de pessoas que sofreram porque outras pessoas imaginaram que o problema fosse outro que não o deles. A Bíblia fala de José. José, ele despertava o ciúme, o ódio dos seus irmãos mais velhos. E os seus irmãos mais velhos acharam no seu coração que, dando um jeito de se livrar de José, livrariam-se dos seus problemas. Porque na concepção deles, os problemas da vida deles era José. Venderam José para o Egito. Venderam José e José foi revendido pelos ismaelitas a Potifar. E aí então foi acusado injustamente, foi preso e depois de tudo aquilo, ele foi colocado na presença de Faraó e Faraó o honrou, porque Deus tinha um propósito na vida de José. José não estava ali porque os seus irmãos o levaram, mas porque Deus tinha um propósito na sua vida. A Bíblia fala que os judeus, os fariseus, os saduceus, os mestres, eles olharam para Jesus e Jesus estava se tornando uma figura importante. E eles olharam para Jesus e então começaram a culpar Jesus por tudo aquilo que estavam vivendo. Lançaram mão de Jesus, o prenderam, bateram nele, entregaram para ser crucificado. E quando Jesus foi crucificado, ele foi enterrado e depois de enterrado ele ressuscitou. E quando os fariseus e os líderes acharam que tinham resolvido seu problema, Deus tinha um propósito muito maior na morte e na ressurreição de Cristo, que era glorificar o seu nome. E os romanos começaram a perseguir a igreja, os discípulos, começaram a lançar mão deles, prendê-los, matá-los, afugentá-los. E achavam que assim tinham resolvido seu problema, porque na concepção deles, o problema deles eram os discípulos, os apóstolos, os cristãos. E acharam que tinham se livrado do seu problema. Mas na verdade Deus tinha um propósito muito maior, que era fazer a igreja se expandir e crescer e chegar até os dias de hoje. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. O Brasil está vivendo dias difíceis. E a primeira tendência nossa como ser humano é achar um culpado, é buscar um culpado. O culpado é de A, de B, de C, daqueles que eram, daqueles que são, daqueles que virão, porque nós temos uma tendência muito grande disso. Mas tudo continua no controle de Deus e tudo será para a glória de Deus. Esse tempo macabro que estamos vivendo, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, esse tempo totalmente diferente de tudo que nós imaginamos ou sonhamos que estamos vivendo, será para a glória de Deus. Quando tudo isso terminar, milhares ou milhões de pessoas se renderão a Cristo, porque saberão que o céu é real. Muitos, por medo da morte, correrão às igrejas. Muitos olharão e verão que o dinheiro não faz tanta diferença assim. Muitos se tornarão muito mais compassivos, amorosos. Muitos sentirão saudade de visitar seus pais.
e muitos buscarão adorar ao verdadeiro Deus. Tudo isso que está acontecendo não é culpa de A, de B ou de C. Tudo isso que está acontecendo é para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua história. Que Deus abençoe sua família. Em nome do Senhor Jesus.